Boa noite a todos, bem-vindos os que estão nos acompanhando, que começaram a nos acompanhar agora nessa live do programa Momento Jurídico. E a nossa grande convidada, nossa convidada especial de hoje é a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS. Vamos aguardá-la para que ela chegue para nos falar sobre os projetos que o IARGS está desenvolvendo no enfrentamento, não é, da Covid-19. Vamos aguardar então, enquanto isso eu já vou lendo o currículo da doutora Sulamita. Olá, boa noite, doutora Sulamita, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rejane. É uma grande satisfação participar novamente do programa Momento Jurídico. Estou com saudade tua, do Rogério e de tantas pessoas que a gente está longe, mas está perto ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Já que a gente não pode estar presencialmente, pelo menos, né, a gente se vê em vídeo, então, não é? Verdade. Agora, hoje, ao vivo. Muito bom, Rejane. Então, vamos ao seu currículo, que não é pequeno, é uma grande trajetória, doutora Sulamita. Doutora Sulamita Santos Cabral nasceu em Uruguaiana. Se mudou para Porto Alegre, onde concluiu os cursos de jornalismo na PUC-RS e direito na URGS. Nas ciências jurídicas e sociais, tem especialização em direito e legislação aplicada, filosofia do direito, metodologia do ensino superior e mestrado em direito. Com uma trajetória, como eu falei, de sucesso, especializou-se na área tributária. Foi professora concursada de Direito Tributário e Financeiro na Faculdade de Direito da URGS, tendo se aposentado como professora adjunta. Foi pioneira em diversas áreas. Primeira mulher a exercer o cargo de presidente do TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, de 1991 a 1996. Primeira mulher presidente do IARGS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, no triênio 1997, 98 e 99. Como juiz decano, foi também a primeira mulher a presidir sessões do TRE do Rio Grande do Sul. Secretária-geral da OAB-RS por 2 gestões, sob a liderança do Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidente da OAB Nacional. 15 anos após o primeiro mandato da doutora Sulamita no IARGS, ela foi reconduzida à presidência a partir de 2012, exercendo o cargo por 3 mandatos consecutivos, onde permanece até o momento com grande maestria. Representa a OAB Nacional no Comitê de Seleção e Avaliação de Conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, doutora Sulamita, parabéns por este currículo, que é uma trajetória de muito sucesso, como eu já falei. Não, eu vou dizer o seguinte, eu acho que é bastante trabalho, muito, eu sempre fui muito estudiosa e também as pessoas me acolheram sempre muito bem. Essa é a verdade, eu não sofri aquele negócio de porque a mulher é discriminada, não. Quando eu entrei no Instituto dos Advogados como sócia, eu fui muito bem recebida. Inclusive, imediatamente me convidaram para a Comissão Pró Memória. E lá começaram a me contar as histórias do IARGS. O doutor Rui Rodrigo, brasileiro de Azambuja, e mais um grupo de advogados e membros do Instituto bem mais velhos que eu era bem jovem na época, me contavam, olha, isso aqui aconteceu, olha, foi muito difícil tal coisa, o Instituto teve esta atuação da vida política. Deu uma paradinha, mas já está voltando. Um amor muito grande. Está voltando? Bom. Então, doutora Sulamita, está dando um probleminha. Vamos aguardar um pouquinho, está dando um probleminha na conexão. Eu tô te vendo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou vendo. Estou, perfeitamente. Então tá, continuamos então, continuamos. Então,
Então, isto que aconteceu agora, pela terceira vez ou quarta vez, eu sou o presidente do Instituto. Mas o Instituto dos Advogados, o pessoal fala em IARGS, é Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Ele é uma Exatamente. entidade privada que congrega os estudiosos do direito. E eu não trabalho sozinho, ao contrário, o nosso trabalho todo é feito em equipe. Então, eu vou aproveitar aqui e quero saudar a minha diretoria. A nossa diretoria, nós temos os 4 vice-presidentes, a doutora Alice Greck, o doutor Avelino Collet, o doutor Leonardo Lamacchia e a doutora Lúcia Coppitti. Nós temos 2 diretoras secretárias, a doutora Ana Lúcia Piccoli e a doutora Liane Bestetti, e 2 diretoras tesoureiras, as 2 Maria Isabel Beck e Maria Isabel Pereira da Costa. Então, todo o trabalho, além disso, nós temos uma série de departamentos, grupos de estudo e pessoas. Temos o nosso Conselho Superior, que todo mundo trabalha em harmonia. Cada um faz o melhor dentro da sua área e dentro das suas possibilidades. Então, por isso é que o Instituto, quer dizer, a gente não ganha nada, mas a gente ganha, tem aquela alegria de fazer o que gosta e, desta forma, poder contribuir para o aperfeiçoamento do direito, contribuir para a melhoria da justiça e, ao mesmo tempo, uma coisa muito importante, congregar os estudiosos. Isso é importantíssimo dentro do Instituto. E um dos momentos de grande congregação de todos os juristas é nas reuniões almoço, né? Que eram realizadas no Plaza São Rafael. Estou com saudades, pois a gente sempre fazia a cobertura, doutora Sulamita. Exatamente. As nossas reuniões almoço, coordenadas pela doutora Ana Vitória Teixeira, eram um momento ímpar, porque sempre se convidava um grande jurista para falar sobre o tema atual. E reunia 100, 100 e poucas pessoas uma vez por mês. E sempre nós tínhamos a cobertura do momento jurídico. Sempre. Este ano... Prazer muito grande. É verdade. Este ano nós já tínhamos convidado o nosso presidente do Tribunal de Justiça para ser o primeiro palestrante. Ele já havia aceito, seria em abril, mas em função desse problema, dessa epidemia, nós não pudemos. Então, as nossas reuniões presenciais, os nossos almoços, vão esperar. Mas, mesmo assim, nós tivemos que nos reinventar. Por quê? E isso nós devemos muito a todos, a diretoria sempre presente, apoiando, mas no início nós tivemos 2 pessoas, a doutora Ana Amélia e a nossa jornalista Terezinha Tarcitano. Por quê? Porque eu cheguei a Ana Amélia e disse assim, Ana Amélia, nós precisamos atrair, nós precisamos fazer com que os novos associados participem ativamente da vida do Instituto. Porque não adianta nada. Quando eles tomam posse numa reunião festiva no Hotel Plaza São Rafael, uma vez por ano, sempre com a cobertura. Sempre, também. E os nossos sócios são pessoas com currículo destacado, eles são indicados, é feita uma avaliação e depois eles são recebidos. Mas isso é muito bonito, mas é preciso que eles estejam presentes na vida do Instituto. Até porque cada um deles tem uma riqueza de conhecimentos muito grandes, alguns são bastante jovens, e nós precisamos fazer com que esta riqueza toda seja compartilhada. Então, a partir daí, surgiram as lives, que nós já foram realizadas, depois eu vou falar sobre elas, já foram realizadas 17 lives, e temos mais 12 já programadas para o mês de junho. E o mais interessante é que as pessoas é que estão se candidatando. Agora, as pessoas, olha, eu gostaria de participar. Então, a gente disse, tudo bem, mas esse mês nós já estamos mais ou menos, já está a programação feita. Pode ser mais tarde? Pode. Mas, além das lives, também o nosso site, o nosso blog está sendo, todas as semanas, ele está sendo atualizado. Então, nós nos reinventamos e usamos os meios virtuais para chegar até a casa de cada um, para chegar até os nossos associados e mais até aos integrantes do mundo jurídico. E isso nos enriqueceu muito. Isso nos enriqueceu porque pessoas até que
não costumavam participar das nossas reuniões, dizendo, olha, eu assisti uma palestra muito boa, excelente. E por quê? Porque agora eu vou dizer, praticamente todos os campos do direito estão sendo abordados através de palestras ou das lives e também das videopalestras. Bom, Sim. mas eu estava falando, Rejane, no nosso site, no nosso blog. E é muito importante também se inscrever no YouTube do IARGAS. Por quê? Porque quando a pessoa se interessa, diz assim, bom, houve uma live ou houve uma videopalestra no dia 4 dia 4 de maio. Ela tem interesse, ela vai lá, clica e consegue ouvir. E isso é muito importante, isso é muito bom. Nós, apesar de termos 94 anos, nós, Instituto, né? Nós Sim. temos que nos rejuvenescer e nós temos que usar os meios que estão à nossa disposição. E isso foi muito Sem dúvida. importante, está sendo. Bom, E foi muito bem aceito por todos, não é? Tanto que todos querem participar de palestras, de lives. Isto, e tem alguma... Tudo online. Tudo online. Bom, só para ter uma ideia, às segundas-feiras sai no site, no blog, manifestações sobre o livro dos 93 anos. Aquele livro que nós escrevemos junto com a jornalista Carla e que vocês participaram do lançamento. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito, como Sim. surgiu a ideia, doutora Sulamita, de escrever esse livro. Bom, como é que surgiu a ideia? Bom, eu não posso Isso. esquecer como de depois falar no nome das pessoas que participaram dessa Exatamente. live. Como é que surgiu a ideia do livro? Bom, em primeiro lugar, a história do Instituto ela é muito rica e ela tem agora já tem 94 anos. Então, o doutor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros tinha feito um livro dos 60 anos que era um apanhado daquela parte histórica. Mas, depois disso, não tinha havido mais nada. E eu fiquei preocupada, por quê? Porque eu acho muito importante a história, porque o que a gente é hoje é porque houve um passado, houve pessoas que se dedicaram, houve estudos, houve posicionamentos importantes. Então, eu sempre me preocupei que as novas gerações que cheguem lá tivessem um material à disposição. Porque não adianta eu falar num discurso sobre a história do Instituto. Daqui a pouco as pessoas não sabem mais quem é. E eu acho que o passado, a gente não pode esquecer o passado. O passado é que faz o presente e o alicerce do futuro. Exatamente. Então, junto com a Carla, nós já tínhamos feito um livro sobre a ordem. E junto com a Carla Viviane, nós nos dedicamos durante 2 anos. 2 anos, por quê? Em primeiro lugar, porque tem tanta coisa importante, mas nós não podíamos colocar tudo. Então, tínhamos que, em primeiro lugar, tinha que ter uma pesquisa. Porque tudo que está ali, quando eu coloco, eu boto ata, número tal, livro número tal. Não existe nenhum achismo, viu? É tudo comprovado. Inclusive, eu tenho várias histórias interessantíssimas que me contaram. Eu não sei por que as pessoas mais velhas gostavam muito, quando eu era jovem, de me contar história. Então, eles iam lá e ficavam me contando histórias interessantíssimas, mas que não estão no livro. Por quê? Porque são histórias. Eu não tenho como comprovar. O que está aí está nas atas. Tudo está nas atas, tem fotografias provando. Então, aí nós vimos toda a história do Instituto, uma história muito rica. Então, temos os fundadores, eu digo, geralmente são nomes de rua. Porque eram aquelas grandes, em 1926, um grupo de bacharéis em direito disse o seguinte, bom, nós estamos muito dispersos. E já havia no Rio de Janeiro o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. Esse IAB foi a origem de todos os institutos. E foi muito importante esse IAB, inclusive, na época do Império, eles foram a favor da libertação dos escravos, por exemplo, o IAB, e eles queriam também criar uma regulamentação da profissão do advogado, isso desde o tempo do Império. Mas no tempo do Império não deu. Uma vez, inclusive, estava quase certo, e aí caiu o Império, aí clamaram uma república. Aí surgiu Instituto em São Paulo, Instituto na Bahia, em Recife.
E nós aqui, não. Então, um grupo não, cento e tantos Um bacharéis, grande grupo. um grande grupo se reuniu para criar o que na época era Instituto da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Criaram. Foi muito bonito. Eu tenho no livro, eu tenho fotos da criação, as mulheres muito elegantes, os homens, enfim, foi na É faculdade. muito bem ilustrado esse livro. Na prefeitura. Bom, depois, e é por isso que as pessoas nunca sabem, por que que o presidente da Ordem, o presidente do Instituto foi o presidente da Ordem? Porque depois o Instituto se reuniu junto com os demais institutos para a criação da OAB. Então, quando a Ordem dos Advogados foi criada pelo Getúlio em 1930, coube ao Instituto dos Advogados implantar a Ordem no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro presidente do Instituto, que é o Leonardo Macedônia, foi eleito o primeiro presidente da Ordem. Então, quem chega no Instituto, quem é este aqui? É o Leonardo Macedônia. Chega lá na Ordem, e este é também o primeiro presidente da Ordem. Então, pessoas como Oswaldo Vergara também eram grandes na Ordem e no Instituto. E assim por diante. E nos primeiros tempos, o Instituto e a Ordem estavam muito unidos. Tanto que vários presidentes do Instituto depois foram presidentes da Ordem. Por exemplo, o doutor Justino Vasconcelos, uma grande figura, que eu, inclusive, faço também uma homenagem no nosso livro, doutor Justino Vasconcelos, e outros mais, o doutor Madeira, tem 4 ou 5 que foram presidentes. Depois, até 1994, um quarto dos conselheiros da Ordem eram indicados pelo Instituto, não eram eleitos, eram simplesmente indicados. Sim. Mas depois de 94, sim, eu digo aí, a partir daí, a Ordem seguiu o seu caminho de ser um órgão que regulamenta e fiscaliza a profissão de advogado, e nós, seguindo, continuamos a nossa trajetória, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, não remunera os seus diretores, não tem conotação política nem religiosa. Afinal, o que nós queremos? Nós reunimos estudiosos do direito. O que nós buscamos é contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e para a justiça, e ajudar o poder público naquilo que for possível, inclusive, às vezes, criticando a legislação, visando a melhoria da mesma. Então, esta é o Instituto. Então, continuamos na nossa vida. E tivemos grandes nomes. Então, por exemplo, eu gosto de falar, o professor Cirne Lima, um grande nome de direito. Sem dúvida. Do Instituto, foi meu professor de direito administrativo. E professor Clóvis do Couto e Silva, grande jurista, também foi presidente do Instituto. E outros tantos, todas as diretorias fizeram o melhor. Então, algumas diretorias, eu coloco ali, compraram a sede, outros tentaram melhorar a situação dos advogados em geral. E isso é importante dizer, como nós somos antes da Ordem, nós congregamos não só advogados, mas também magistrados e membros do Ministério Público. O desembargador Meche, por exemplo, é um exemplo, ele é sócio do Instituto, e outros tantos magistrados, sim, que depois eu vou falar, que colaboram muito conosco, e são sócios. O desembargador Thompson Flores, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, é sócio do Instituto, e outros tantos que são magistrados são sócios do Instituto. Isso é importante porque, às vezes, numa mesa está sentado um advogado, um magistrado e um membro do Ministério Público. E eu já assisti conversas, às vezes, visando a harmonização de certas questões. Isso é muito bom, porque todos ali estão na condição de sócios. Sem dúvida, então, é verdade. Isso. E depois tem a parte mais atual, né? A parte atual eu botei novos rumos. Ali eu falo, por exemplo, na doutora Alice Greck, que assumiu o Instituto, e mostro nas fotos a ministra Ellen Grace, nossa associada, recebeu uma comenda, era associada assídua, e outros grandes nomes que estão ali presentes. E eu acho que, como eu também, Rejane, eu fiz o jornalismo e direito ao mesmo tempo, tá? Eu, aliás, eu me formei em jornalismo com 20 anos, naquele tempo era 3 anos, e em direito com 22. Então,
eu me lembro que meu professor dizia assim, uma imagem vale por 1000 palavras. Então, eu gosto de botar as fotografias, porque na fotografia que eu coloquei ali no livro, está ali, não precisa dizer que a ministra é essa, que estava presente, tu olha e tu vê. Então, eu acho que, no fundo, é aquela minha parte do curso de jornalismo que eu fiz, e não fui uma jornalista como tu, não é? Mas, pelo menos... Não foi atuante. Não fui atuante, sempre fui mais para o lado do direito. Mas, de uma certa forma, eu vejo a importância da imprensa e a importância da preservação de documentos e da divulgação, que no momento que a gente escreve um livro, esse livro fica para as novas gerações. Eu vou pegar o livro aqui, ó, está aqui o nosso... Vamos mostrar, então. Vamos mostrar o livro, 93 anos, tá? Esse livro foi distribuído para os nossos sócios, mas nem todos ainda tiveram acesso. Por quê? Porque nós começamos a distribuir e houve esse... Primeiro que as férias, né? Janeiro, fevereiro, a nossa instituição parou um pouco. E quando se começou a fazer a distribuição, houve o problema de separar total, não é? Então, nós até, possivelmente, a gente vai disponibilizar através do nosso site páginas do... Então, sabe o que eu digo? Eu digo assim, vão me perdoar, viu? Todo mundo que é importante no direito está no nosso livro. Isso é verdade. Isso que é importante, sem dúvida alguma. Então, tem também coisas interessantes, como, por exemplo, a posse do meu querido Cláudio Lamac, lá em Brasília, nós participamos, colocamos, enfim. Também está registrado no livro. Claro que está registrado. Então, tudo que tem acontecido de importante no direito, tem os nossos eventos, direito tributário, que a doutora Alice, o Meixo, organizam, está ali, os simpósios de processo civil, enfim, tem tudo que nós fizemos em termos de direito, aulas, direito aeronáutico, nós registramos tudo. E tem um registro muito especial sobre o grupo de direito de família, com uma homenagem à doutora Helena Ibanes. Porque a doutora Helena Ibanes, que eu não sei se ela está nos assistindo, eu acho que não, mas a doutora Helena Ibanes, há 40 anos, criou um grupo de estudos de direito de família. E esse grupo, Rejane, faz 40 anos que todas as terças-feiras tem as portas abertas e convida um grande nome para falar sobre temas de direito e família. E não é para os sócios, é aberto. Às vezes tem 50 pessoas, às vezes tem 60, às vezes tem 25, depende. Isso é muito importante. E agora a doutora Liane Bestete e a Ana Lúcia Piccoli continuam. E o que nós... Com vídeos palestras, não é? Vídeo palestras elas estão realizando. Com vídeo palestras. Mas para me organizar mais, tá? Então, sobre o livro já falei. Vou voltar agora. O nosso site, o nosso blog, exatamente, todas as segundas-feiras nós temos tido manifestação sobre o livro. Quem lê? O primeiro a fazer a manifestação foi o doutor Adalberto Snell. Quem é o doutor Adalberto Snell? É o nosso sócio decano. Ele é sócio do Instituto há mais de 65 anos. É uma pessoa maravilhosa e acompanhou, imagina, há 65 anos ele acompanha o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Fez uma manifestação. Outra pessoa especial também é o doutor Hélio Faraco de Azevedo. Sem dúvida. Também maravilhoso. Sempre presente nos eventos do IARGS. Sempre presente nos eventos. Ele quer ser o decano, mas não é o decano. O decano é o doutor Adalberto Snell. Ele tem só 62 anos de instituto. Bom, depois, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, membro do nosso Conselho Superior, também sempre presente. Depois, o nosso presidente, o nosso vice-presidente foi presidente da Academia de Letras, né? Academia Rio Grandense de Letras, o doutor Avelino Collet. E agora, a última vez, a doutora Simone da Rocha Custódio, que é nova associada, procuradora da prefeitura, a doutora Simone também se manifestou sobre o livro. Então, é interessante porque cada um tem um enfoque. A doutora Simone, por exemplo, achou muito importante uma foto que eu até achei importante, mas ela que aparece porque, graças ao trabalho do Instituto, nós conseguimos transformar o Visconde de São Leopoldo, que foi o criador dos cursos jurídicos no Brasil, e também foi o primeiro presidente da província de São Pedro em herói nacional. Mas isso foi uma tramitação longa. Contamos com auxílio de deputados, de senadores, enfim,
foi muito importante. E ele, hoje em dia, herói nacional. Está lá no livro dos heróis nacionais em Brasília. E eu fui a Brasília, e a primeira vez nem tinha sido inscrita, apesar da lei já ter sido passada. Aí não conseguimos que fosse inscrita. Então, eu aponto lá que está lá o nome do Visconde de São Leopoldo. E isso foi um reconhecimento, porque ele criou os cursos jurídicos no Brasil, foi nosso presidente da província de São Pedro e trouxe os alemães para São Leopoldo. E o mais interessante, Regina, é que muitas pessoas sabiam que ele tinha trazido os alemães para São Leopoldo e que tinha sido presidente da província, mas não sabiam que ele tinha criado os cursos jurídicos no Brasil. Então, pensavam que eram pessoas diferentes. Então, a gente fez toda essa ligação e mostrou a história. E foi ele que criou o Solar dos Câmara. Porque aquele Solar dos Ali Câmara... na Duque de Caxias. Ali na Duque. E aí, a filha, que era casada com o general Câmara, herdou. Então, que coisa interessante tudo isso, né? É então, verdade. Eu gosto muito de história. Bom, mas voltando. Então, isso é às segundas-feiras, tem comentários sobre o livro. Às terças-feiras, no site, no blog, tem artigos. Esses artigos é mais ou menos sobre a Covid e o direito, é mais ou menos. Então, o primeiro artigo foi o dia 14 de abril, foi o do desembargador Alfredo Augusto Engler, nosso membro do Conselho Superior e provedor da Santa Casa. Então, o desembargador Engler falou assim: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e o coronavírus. Foi um artigo muito interessante. Depois, na semana seguinte, o doutor Gustavo Yucken, diretor do Departamento do Direito de Trabalho, ele escreveu sobre um tema muito interessante: as repercussões da pandemia do novo coronavírus nas relações de trabalho, porque isso naturalmente afetou e modificou as relações de trabalho. Depois, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, diretora do Departamento de Seguridade Social e nossa membro da diretoria, sim, ela falou sobre um tema que todo mundo se interessa: medidas tomadas pelo governo federal no combate à pandemia na área da previdência e assistência social. É aquilo, quem é que tem direito, quem é que não tem, e o que mais o governo fez. Depois, o doutor Silvio Roberto Correia de Borba, ele também falou sobre o que pode o direito fazer pelo controle do coronavírus. Todos assuntos muito interessantes. Muito interessantes, cada um. Depois, o desembargador Mexe, Justiça e Pandemia. O doutor Fernando Malheiros Filho, especialista em Direito e Família. Olha uma coisa interessante: união estável, importância jurídica e social, entendimento recente. Então, agora, isso aí, será que a união estável está na minha casa? Mas é por causa da pandemia. Então, isso aí é interessante. Bom, e agora, esse último artigo, eu gostei muito, como de todos os outros, do doutor Henrique Abel. O doutor Henrique Abel falou sobre as liberdades individuais no contexto da Covid-19. Constituição em tempos de pandemia. Um artigo atualíssimo também, porque muitos contestam. Mas será que o Estado pode restringir a minha liberdade de ir e vir? Então, o doutor Henrique Abel, com muita profundidade, com muita sensatez, ele é uma pessoa muito preparada, aborda esse tema. Então, todos os senhores que estiverem interessados em tomar conhecimento de qualquer desses temas, vão no YouTube, botem Argos Atual e vai aparecer isso aqui. Bom, eu vou deixar as lives para o fim, porque são muitas. Bom, mas nós temos também as videopalestras. Videopalestras, primeiro, Direito de Família. Começamos com o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. O desembargador Luiz Felipe, nosso associado, grande colaborador há muitos anos, ele falou: direito de família e o coronavírus. Sempre nas terças-feiras, não é, doutora Sulamita? Sempre nas terças. Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça. Muito importante esta contribuição do desembargador Luiz Felipe. Depois, a doutora Adelma Ibias, também guarda compartilhada e coronavírus, até porque agora com o coronavírus, e daí? Ficava uma semana com a mãe, outra com o pai, e agora como é que vai ser? Vai para a casa da mãe ou fica só com o pai? E se não é na mesma cidade? Bom, foi muito interessante. Eu assisti essa live, a doutora Adelma Silveira Ibias, juntamente com seu filho Diego Silveira.
Eu aqui na minha, não, não, eu na minha, no meu apontamento faltou. Desculpa, Diego, mas que bom que tu participaste Foram os também. dois. Eles estão fazendo semanalmente lives E, a respeito dos mais interessantes assuntos do direito de família, não é? bom, depois nós tivemos a desembargadora Maria Berenice Dias. A Maria Berenice, com aquele jeito dela, ela falou obrigação familiar Maravilhosa. em tempo de pandemia. Então, ela falou principalmente daqueles pais que por causa do coronavírus, não querem pagar pensão alimentícia. E a Berenice foi muito forte com aquela vigor. Ela defendeu aquela Incisiva. necessidade incisiva e sabe que todos estão. Mas estes aqui têm uma quantidade, eu já vi 200 e tantos acessos, porque as pessoas, e cada vez mais aí fica, porque um advogado Sem tem um dúvida. problema, ele vai, bom, eu quero ver o que a desembargadora disse, eu quero ver o que o desembargador Luiz Felipe, ou a Delma, ou enfim, qualquer um desses de direito e família está falando agora, porque são temas atualíssimos. Bom, depois nós tivemos ainda uma videopalestra com a advogada Lisiana Carraro, e a psicóloga Michela Terres Trindade. Muito interessante sobre as relações familiares no tempo da pandemia. E ainda a doutora Ana Lúcia Piccoli. Gostei muito, a Ana Lúcia é nossa diretora, e a Ana Lúcia falou testamento virtual em tempo de pandemia. Por quê? Porque pode acontecer uma pessoa idosa quer fazer um testamento, mas ela não pode ir no cartório, o cartório está fechado, ela não quer, e aí vale o que ela faz virtualmente, e se ela fizer uma declaração de próprio, vale ou não vale? Então, muito interessante a forma com que a Ana Lúcia abordou. E, por fim, a doutora Laura Antunes Matos, agora, o dia 26, ontem, desjudicialização de conflitos de família e a pandemia. Então, todos são temas e vai continuar, porque todas as terças-feiras terão novos temas sempre atuais, graças ao trabalho da Aliane Bestete e da Ana Lúcia, que estão convidando as pessoas, auxiliada pela nossa jornalista também, que estão convidando as pessoas para participar. Então, o IARGS, apesar da nossa sede estar fechado, o IARGS está vivo, ele não para, e o número de pessoas que está assistindo é até maior. Bom, mas não foi só o direito de família. O direito tributário também não quis ficar atrás. Às quartas-feiras. O direito tributário fazia de 15 em 15 dias reuniões onde discutiam temas tributários. Então, ali é a Alice, a doutora Alice, o doutor Roberto e o desembargador Mesh. Bom, começaram o dia 29 de abril. A Alice Greck deu as boas-vindas e fez uma videopalestra sobre o fim do voto de qualidade no CARF e o recurso voluntário. Foi interessantíssimo esse tema, ela aponta que esse fim do voto de qualidade vai criar, tem algumas ilegalidades e até inconstitucionalidades, e eu, como faço parte do CARF, através do Comitê de Seleção e Avaliação, representando a ordem, eu até mandei para o CARF, olha, o que a doutora Alice está dizendo. E, na minha opinião, este fim do voto de igualdade vai representar uma diminuição na arrecadação, porque possivelmente vai representar, eu não posso dizer, mas é muito interessante que a doutora Alice está com uma quantidade de visitas também muito grande no YouTube. Depois o doutor Roberto Barroni, falou sobre tributação dos softwares, um tema novo, muito interessante. E a última, a doutora Graziela Moraes, falou sobre um assunto que ela domina, claro, criptoativos e a tributação. Ela gosta muito de falar sobre as criptomoedas. Então, criptoativos e a tributação de renda. Muito interessante também. Bom, então, daqui a 15 dias teremos outra videopalestra na área de direito tributário. Todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, né? De 15 em 15 dias. E tem um outro grupo que se chama Temas Jurídicos Atuais, que é coordenado pela doutora Maria Isabel Beck. A Maria Isabel Beck convidou a outra Maria Isabel Pereira da Costa para fazer uma videopalestra. E ela fez novamente sobre um tema que todo mundo quer saber: enfrentamento à pandemia do Covid pelo governo federal, mediante assistência social e previdência social. E este tema aqui todo mundo quer saber: tem direito, não tem direito, aquele 600 é 600 e não pode. Enfim,
Foi muito interessante. E a outra palestra, que vai ser amanhã, vai ser da doutora Lúcia Coppitti. A doutora Lúcia Coppitti vai falar, a doutora Lúcia Coppitti, ela fala sobre direito eleitoral. Então, eu acho que parece que o tema é as eleições em tempo de pandemia. Mais ou menos esse o tema que a doutora Lúcia, que também já foi, que nem eu, do Tribunal Regional Eleitoral, e é uma grande especialista em direito eleitoral. Então, como tu podes ver, são temas variados. Então, tratamos de direito de trabalho, de direito de família, tratamos de direito tributário, de direito previdenciário, e isso aí é que nos torna rico, porque são os diferentes enfoques e especialistas todos que se dedicam a esses estudos. Mas não paramos por aí. O que tem mais por aí, doutora Sulamita? Mas o que tem mais são as lives. As nossas lives. Já fizemos 17 lives. Está fazendo muito sucesso, estão fazendo as lives. Por isso é que eu deixei para o fim. Está fazendo muito sucesso. E é como eu disse, as pessoas estão querendo participar. Ontem, inclusive, eu conversei com o nosso presidente Ricardo Breyer, e ele quer participar de uma live. Então, só que como às terças e quintas já temos pessoas que já está determinado, nós vamos abrir claro, para o nosso presidente da ordem, né? Nós temos que abrir um espaço especial. Então, possivelmente, numa quarta-feira, vai ter uma live especial do nosso presidente Ricardo Breyer. Bom, a primeira live foi minha, dando as boas-vindas e, enfim, falando nessa nova atividade. Mas depois nós tivemos o doutor Jorge Alberto, juiz do trabalho, Jorge Alberto Araújo, a pandemia do Covid e a gestão de crises no direito, um novo horizonte para a advocacia. Essa live também tem uma quantidade de acessos, 200 e tantos acessos, é uma das campeãs. Depois, o doutor Fernando Guimarães, Covid e o inadimplemento de obrigações. Então, tem muita gente que acha que, por causa do Covid, não precisa pagar. E até que ponto é possível haver o inadimplemento? É muito interessante esse tema. Depois, o doutor Eduardo Lemos Barbosa, falando sobre a responsabilidade dos causadores da pandemia. Muito importante. A doutora Carolina Fernandes falou sobre a violência doméstica e o confinamento. Nós vimos mesmo, até pelo jornal, que com o confinamento está aumentando a violência doméstica. Isso é uma coisa lamentável, porque geralmente a violência doméstica é contra as mulheres, né? Geralmente é contra as mulheres, porque os homens são mais fortes, não é? Então, isso aí é um assunto importante que já foi tratado. O doutor Renan da Silva Moreira falou Covid-19 e advocacia criminal. O doutor Rafael Wagner, alternativas tributárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Bom, muito interessante também. Continuamos com as lives. O doutor Tiago Feste, impactos da Covid na gestão dos escritórios de advocacia. Isso foi o dia 5 de maio. O doutor Darcy Ribeiro. O doutor Darcy Ribeiro é o nosso associado, é uma pessoa especial, todos são especiais, mas o doutor Darcy Ribeiro, ele tem doutorado e pós-doutorado, professor da PUC, e é um grande especialista em direito processual civil. Então, ele falou sobre reflexos da Covid-19 e a jurisprudência dos tribunais. Foi o dia 7 de maio. Também uma quantidade de pessoas se interessou, todas, mas o doutor Darcy, pelo tema também, e pela pessoa dele, por ser professor, quer dizer, todos aquele universo dos alunos da PUC, também ele é um dos diretores da escola da advocacia da UAB, teve muitas visitas. Bom, o doutor Felipe Escolante, Covid-19, reflexos e medidas adotadas no Brasil no âmbito do comércio exterior. Eu assisto todas, mas esta aqui achei interessantíssima, porque eu não sabia que o comércio exterior teve várias leis para facilitar o comércio exterior, a entrada de alguns produtos exatamente para insumos para respiratório e para vacinas, isso tudo não está pagando imposto agora. Então, e outras tantas medidas que o governo tomou exatamente para ajudar
no combate na realização, na feitura de materiais e de coisas para ajudar no combate ao Covid. Bom, depois nós tivemos a doutora Simone da Rocha Custódio, a previdência dos servidores públicos no contexto da Covid. Também um tema muito complicado, porque com as novas regras mudou muito a previdência social, especialmente na ordem do servidor público. E existem certas dúvidas ainda para os servidores públicos, o que é essa lei, até quando, qual é o alcance dessas normas. Então, a doutora Simone é uma grande especialista nisso e ela foi muito didática e teve os servidores públicos, alguém me disse, olha, eu quero assistir. Eu digo, bom, vai lá no YouTube e acessa lá que tu pode ouvir novamente. Porque todas as lives, vamos deixar aqui bem claro, doutora Sulamita, elas são realizadas no Instagram, pelo IARGS, e depois vão para o YouTube. Exatamente, todas elas. Então, a jornalista, quero destacar a jornalista Terezinha Tarcitano e a doutora Ana Amélia Prates, não é? Que são as responsáveis, não é? Então, estão fazendo um trabalho muito bom, muito interessante, e cumprimentos a elas por estarem levando o IARGS para o mundo, porque no momento em que está na internet, em todas as redes sociais, é no Instagram, é em mailing, não é no YouTube, é em blog, enfim, site, está para o mundo, não é? Então, agora o IARGS ainda vai ficar mais conhecido ainda. É verdade. Inclusive, no final eu ia fazer este registro, cada dia, uma terça-feira é a Ana Amélia, a doutora Ana Amélia, que é a mediadora, e na quinta-feira é a jornalista Terezinha Tarcitano. Ambas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilhoso mesmo, eu estou acompanhando. E a Terezinha ainda, ela se encarrega de fazer toda aquela parte da atualização do nosso blog, do nosso site. Exatamente. Nós indicamos, mas ela que fala muitas vezes, olha, convidamos para falar sobre um tema atual, um tema importante, enfim. Então, isso tudo, é como eu disse, é um trabalho conjunto com apoio também de toda a diretoria, e eu estou querendo que cada vez o maior número de sócios participe. Então, praticamente toda a diretoria, agora a doutora Lúcia Coppitti que vai falar, mas também os nossos membros do Conselho Superior, o desembargador Engler, o desembargador Marco Aurélio, a Cristiane Neri, que ainda falta. Cristiane Neri está aqui nos acompanhando, doutora Cristiane Neri. Vai participar também. E vou convidar também o desembargador Darós para participar, porque é importante que o maior número possível de associados e de membros da diretoria do IARGS se façam presente, porque é isso que nós somos. Nós somos um grupo de pessoas estudiosas do direito que queremos compartilhar o que nós sabemos e com todos. Então, além dos nossos sócios, agora nós conseguimos expandir o nosso universo. Isso graças a um trabalho de todos, o trabalho dos nossos... Uma grande equipe, como a gente sempre conversa nas reuniões almoço, que são realizadas sempre com grande sucesso. Então, é uma equipe, não é? Que trabalha unida. Como diz assim, vou usar, eu não sou de gíria, mas é amor à camiseta. Mas é a pura verdade. Bom, depois... O doutor Gustavo Rocha ainda, coronavírus e como se preparar para as mudanças no mercado jurídico. O doutor Alexandre Triques também falou sobre a importância da proteção previdenciária para a classe dos advogados. Reflexões pós-pandemia. Isso é muito importante porque, às vezes, os advogados, como eles são profissionais liberais, eles, às vezes, se descuidam um pouco desta proteção previdenciária. E eu, quando que é tão importante. Isso é importantíssimo. Eu, quando fui secretária-geral da Ordem, às vezes, eu recebia pedidos de advogados de uma certa idade que não tinham se preparado para a aposentadoria e não tinham, enfim, envelheceram e, às vezes, ficaram até muito empobrecidos. E a família... ou doentes com longas doenças e não tinham a proteção previdenciária. Isso aqui é muito importante. Bom, depois fui eu de novo na live que falei sobre o nosso padroeiro do advogado, o Santo Ivo. Isso. Assisti a sua live, foi um sucesso. E da Defensoria Pública também.
E eu sou cristã, entendeu? E eu, de vez em quando eu tenho meus problemas, eu peço o auxílio do Santo Ivo, pois é o nosso Tá padroeiro, certo. então, para que ele nos faça, nos dê luzes, para que a gente possa ser um bom advogado, para que a gente possa ser justo, para que a gente possa fazer o bem. Enfim, e eu acho que valeu eu acredito, e o Santo Ivo está lá, tu sabe, o Santo Ivo foi entronizado pelo Dom Ivo Rochard, que na época era bispo de Santa Maria, graças que a doutora Cleia Carpe da Rocha era amiga dele, levou até o Instituto, ele fez a entronização, ele benzeu a imagem, e está até hoje lá na sala da presidência. Eu deixei a presidência, mas voltei, o Santo Ivo está lá, Sim. nos iluminando e nos abençoando. Bom, depois foi o doutor Eduardo Gerhardt Martins, compliance tributária e os novos dispositivos legais. Essa compliance tributária é uma coisa muito interessante, porque é um novo enfoque, porque a tributação ela é uma necessidade, porque só através de tributos é que nós vamos ter obras públicas, nós vamos ter educação, vamos ter tudo que o Estado precisa. Dizia o juiz Holmes, eu gosto de pagar impostos, com isso eu compro a civilização. Eu acho que aí as pessoas não vão dizer que gostam de pagar impostos, mas é um novo enfoque no sentido de que o fisco não seja um perseguidor do contribuinte, e nem o contribuinte queira fraudar o fisco. Ao contrário, tendo esta ideia que a tributação é uma necessidade social, o contribuinte pagar o que ele deve pagar. E o fisco procurar auxiliar o contribuinte, sem exageros de uma legislação complicadíssima, ele procurar orientar o contribuinte, não ter aquela ideia de multar, para que ele possa cumprir as obrigações. Então, essa nova atitude que ele falou é muito, muito importante, compliance tributária. Depois Bom, tivemos... esse assunto a senhora domina, não é, doutora Sulamita? Esse, Esse e outros tantos, não é? Depois tivemos o doutor Tiago First, Assembleias Digitais nas SA, aspectos práticos. E teremos ainda... Bom, eu não sei se aqui está faltando. Bom, e teremos ainda, está programado o doutor Cristiano Colombo, agora, no dia 2, proteção dos dados e pandemia, o doutor... isso aí é de julho. Bom, está programado... ainda tinha o doutor Paulo Ricardo Oliveira, advogar na mediação. O próximo, alternativa para o contexto da pandemia. Depois, em junho, vai ter a Gisele Cabral, que vai falar o direito à privacidade em tempos de pandemia. Sua filha, a doutora Gisele. A Gisele concluiu o mestrado. Querida, um grande abraço para a doutora Gisele, que está aí ao seu lado. A Gisele, então, seguiu, vai fazer. Então, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa e o doutor Tiago Kidrick, que benefícios previdenciários em época difícil, o doutor Leonardo Lamac, a advocacia do futuro e o futuro da advocacia. A doutora Cristiane Neri, um novo olhar sobre o direito e a gestão fiscal em tempos de crise. A doutora Renata, relações familiares em tempo de pandemia. Doutor Rafael Cantergi, o nosso conselheiro federal e ex-secretário-geral da UAB, acordo de não persecução penal, ele que é especialista em direito penal, né, professor. Doutor Gustavo Yucken, de novo, as repercussões da pandemia do novo coronavírus nas relações do trabalho. Isso é um assunto que preocupa e ninguém está sabendo bem como é que fica, né? Pode ou não pode demitir ou não pode, ou vai haver suspensão do contrato de trabalho. A doutora Beatriz Perufo, a nossa ex-presidente da Comissão da Mulher Advogado, agora conselheira federal, fortalecimento da mulher nos tempos de pandemia. Enfim, é uma agenda... São vários temas que vão ser tratados, outros que já foram. E o nosso IARGS, o que é mais importante? O nosso IARGS continua vivo, se reinventando. Cada vez mais. Porque nós não podemos parar, se existem ferramentas que nós podemos acionar para que a gente possa se comunicar melhor
com o mundo jurídico, com nossos associados e com o mundo jurídico, nós vamos fazê-lo. Sem Então, dúvida. em resumo, Regiane, é basicamente isso. Não sei se tu queres fazer mais alguma questionamento. Estamos finalizando. Passou muito rápido, devem faltar agora uns 8 minutos, mais ou menos, para finalizarmos. E eu que digo para a senhora que agradeço muito a sua participação na nossa live, a live do programa Momento Jurídico, que a gente também está fazendo, não é? Durante a semana, 2 vezes por semana a gente vai procurar fazer. E foi um grande prazer reencontrá-la, não é? Mesmo que seja, não é por aqui. E este trabalho maravilhoso só tem que cumprimentar toda a sua equipe. Parabéns, doutora Sulamita. E eu vou dizer o seguinte, todas as nossas reuniões de almoço, todas as nossas festividades de novos sócios estão registrados no Momento Jurídico. E é possível acessar através do YouTube. Então, isso é muito vão lá importante. E acessem Programa Momento Jurídico, Momento que estão Jurídico. Todos os eventos do IARGS e outros tantos, não é? Exatamente. E os nossos palestrantes nas reuniões de almoço são sempre figuras de destaque. Praticamente todos os grandes juristas, presidente de tribunal, defensor público, procurador-geral do Estado, enfim, a Procuradoria-Geral do Estado, enfim, todos os grandes nomes já foram convidados para a nossa reunião almoço. Então, foi um prazer estar com todos, a nossa saudação, o nosso abraço, esperando que em breve possamos abraçá-lo pessoalmente, cada um. Se Deus quiser, que termine logo, não é, este momento tão difícil que a gente está vivendo. Um grande abraço e foi um grande prazer novamente. Até a nossa próxima oportunidade, doutora Sulamita. Uma boa noite. E agradecemos muito a todos que nos acompanharam. Obrigada, será dado. Tá bom. Um beijo. Tá? Sair.